Então, o tema aí na equação, tá? Só para a gente ter uma base aí do como proceder nesses casos. As inequações aparecem geralmente nesse modelo, elas podem aparecer tanto na multiplicação quanto na divisão, com sinais de igualdade, igual ou maior, né, no caso, menor ou igual, ou maior ou menor. No caso, quando ele é igual, ele já se trata de uma equação. Bom, elas aparecem desse formato, e aí a gente vai precisar resolver essa situação para ver qual é o conjunto de solução, ou seja, valores de x, que quando você assumir para essa questão, ele não faça com que isso seja invalidado. Por exemplo, se eu assumir o valor ali de x igual a. Deixa eu pensar aqui, vamos ver um valor de x legal. Vamos botar x igual a 10 para ver o que acontece. Na primeira lá vai ficar x ao quadrado, né, que é 100, menos 6 vezes 10, 60. Né? Então, 100 menos 60 já vai para 40, mais 5, já foi para 45, a parte de cima. E na parte de baixo, a gente vai ter que 100, né, menos 10, menos 2. Então, 100 menos 10 já vai para 90, menos 2, 88. E se você dividir 88 por 45, não vai dar um valor menor que zero. Então, você percebe que se escolher o valor de x aleatório, você corre um risco muito grande de escolher um valor de x onde pode ocorrer uma inverdade nessa equação. Tá bom? Como o enunciado aí pede para que seja menor ou igual a zero, a gente vai precisar entender duas coisas primeiro. Que trata-se de uma fração, né? E a segunda coisa é que trata-se de as duas equações nessa inequação são equações de segundo grau. Então, para a primeira regra aí, a gente tem que fração ela é do tipo A sobre B, onde A e B pertencem reais, mas o B não pode ser igual a zero, ele tem que ser diferente de zero. Até porque se na parte de baixo zerar, então a gente já não tem como fazer essa operação. Para a segunda parte, a gente tem que lembrar que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado, né? Menos 4ac, tudo isso sobre 2a, que é a nossa famosa formulazinha de Bhaskara. Com base nessas duas informações, a gente tem a capacidade de fazer essa questão. Vou deixar ali no lado ali a Bhaskara ali para a gente poder reafirmar o que é o que, né? E aí a gente vai resolver essa questão como normal. A primeira a gente vai achar, vou botar o número 1 para vermelha ali, a parte de cima, e a parte de baixo vai ser minha parte azul. Tá bom? Então vamos lá. Para a primeira, x ao quadrado menos 6x mais 5. E aí eu já vou substituir tudo em Bhaskara logo. O valor de B é o menos 6, o valor de A é 1, o valor de C é 5. Substituindo isso na fórmula de Bhaskara, a gente tem que menos 6, né? Mais ou menos a raiz de menos 6 ao quadrado, menos 4, vezes 1, vezes 5, sobre 2 vezes 1. Resolvendo essas continhas, a gente vai ter que menos com menos fica mais, então 6 ali na frente. Menos 6 ao quadrado é 36. 4 vezes 1 vezes 5 é igual a 20. Então ficou 6, mais ou menos, raiz de 36 menos 20. E lá embaixo é 2 vezes 1, que é o próprio 2, sobre 2. Isso vai ser igual, né, a 6, mais ou menos. Quando você faz a subtração de 36 menos 20, a gente chega no 16. Isso tudo vai ser sobre 2. E aí a gente tem que 6 mais ou menos 4, porque raiz de 16 é 4, sobre 2. X1, né, que vai ser a parte positiva, vai ser 6 mais 4 sobre 2, que é igual a 10, né? 6 mais 4 é igual a 10 sobre 2. 10 sobre 2 é igual a 5. E o x2, que é a parte negativa, que vai ser 6 menos do 4, que aí vai ser 2, e sobre 2, que aí 2 sobre 2 é igual a 1. Então, a parte de cima, as raízes 5 e 1.
E elas não têm problema nenhum essa primeira solução que a gente acha. A segunda solução vai ser x menos x ao quadrado menos x menos 2. Lembrando que esse fator é o fator de baixo, é o determinante, é o denominador dessa fração, e o denominador não pode ser a zero, mas por enquanto a gente vai resolver normal e vamos ver o que vai acontecer. Depois a gente vai fazer a avaliação do estudo de o que pode ser e o que não pode ser. Então a gente vai substituir também na fórmula de Bhaskara, ele vai ficar menos 1, porque o valor de b é menos 1, mais ou menos a raiz de menos 1 ao quadrado, menos 4, 1 vezes 1 vezes menos 2. Esse 1 sai lá do valor de A, né, do coeficiente de A, e o menos 2 sai do coeficiente de C. Tudo isso sobre 2 vezes 1, porque o 1 ali é o valor de A. E aí a gente passa para a segunda parte já fazendo as resoluções. Menos com menos 1 é 1, mais ou menos. Menos 1 ao quadrado virou 1. Menos 4 vezes 1 vezes menos 2, menos com menos aí vira mais. 4 vezes 1 é 4, vezes 2 dá 8. Então, dentro da raiz vai ficar 1 mais 8, tudo isso sobre 2. Na parte de adiante, a gente vai ter que 1 mais ou menos a raiz de 9, né? Porque 1 mais 8 é 9, isso tudo sobre 2. Tirando a raiz de 9, a gente tem um 3. Logo, a gente vai ter que 1 mais ou menos 3 sobre 2. Daí a gente tem o x1. O x1 é 1 mais 3, né, que vai dar 4 sobre 2. 4 sobre 2 é igual a 2. E o x2 vai ser 1 menos 3 sobre 2. Que aí 1 menos 3 é menos 2, dividido por 2 é igual a menos 1. Então a gente achou as raízes. Agora a gente vai fazer um esboço lá do gráfico. Lembrando, tanto a primeira equação, a equação 1, quanto a equação 2, elas têm o seu valor de A maior que zero. Então, elas vão ter a concavidade para baixo, né? Elas vão ser desse modelo aqui, ó. Elas duas aí. Sendo que as raízes dela lá, o valor de 1 e 5 vai ser onde elas vão tocar no eixo de x, e na segunda no valor de 1, menos 1 e 2, onde elas vão tocar em x. Então, a gente já achou as raízes da função. Agora é o seguinte, vamos fazer um estudo aqui da função. Repare que lá do menos infinito, na primeira, na vermelha, lá do menos infinito até o 1, a parte da fração da função está toda para cima. E do 5 até o mais positivo também está tudo para cima, está na parte de cima da linha aí. E do 1 até o 5 é a parte negativa. Então fica assim, ó. Do menos infinito até o 1 positivo, do 1 até o 5 negativo, e do 5 até o mais infinito, positivo de novo. Faz esse estudo do segundo aí, dá uma pausinha no vídeo aí quando você estiver vendo, e vamos estudar a segunda. Depois que você estudar, você retorna aqui, ok? Retornando, a gente vai ter que do menos infinito até o menos 1 está na parte positiva. Do menos 1 até o 2 está na parte negativa. E do 2 até o mais infinito está na parte positiva. Então, a gente tem esse estudo aí do gráfico, ó, onde é a parte positiva, onde é a parte negativa. Tá bom? Com essa base agora, que já resolvemos as equações, a gente já sabe que a segunda não pode ser igual a zero e tudo mais, a gente tem como resolver a questão agora. Já que fizemos um esboço, agora vamos resolver a questão. Como que a gente vai resolver essa questão? Primeira coisa, reler a questão. Dada a seguinte equação, né, onde tem a primeira função, que é x ao quadrado menos 6x mais 5, sobre a segunda função, x ao quadrado menos x menos 2, isso tem que ser menor ou igual a zero, encontrando o conjunto da solução de tal para tal. Então, a gente vai ter que montar aquele famoso quadrinho lá onde a gente coloca as raízes, né? Ou o conjunto lá do domínio dessa função aí. E aí a gente tem o seguinte, começando lá no menos infinito e vai terminar no mais infinito. Porém, ele vai passar pelas seguintes raízes, né? Essa inequação. Ela vai passar pela raiz do menos 1, fruto da segunda equação, pela raiz 1, que é fruto da primeira equação, pelo número 2 lá, que é fruto da segunda equação, e pelo 5,
que é fruto da primeira. Então, a gente tem essas 4 raízes, né? Esses 4 valores de x, e a gente vai ver o comportamento deles todos na primeira, que está em vermelho aí, e na segunda. Na primeira, eu não tenho nenhum problema se ele for igual a zero. Então, ele pode ser menor ou igual a zero. Não tem problema nenhum. Observe bem aí no quadrinho aí do lado esquerdo aí, que eu deixei isso bem evidente. Ele não tem nenhum problema, nenhum caô, né, como a gente fala, no seu domínio. A segunda, não. Por ela estar na parte do determinante da função, ela não pode ser igual a zero. Se esse valorzinho aí der igual a zero, então vai dar ruim nessa inequação e ela não vai existir. Então, para a primeira, a gente tem que, nas suas raízes, 1 e 5, ela pode entrar. Então, ela está fechada no nosso sistema e não tem problema nenhum. Agora, para a segunda, o -1 e o 2 vai estar aberto, porque se eles entrarem, se o -1 entrar na segunda equação aí, perceba que vai dar zero, olha só. -1 ao quadrado vai dar 1. -1 vezes menos dá 1 também. -2. E aí a gente tem 1 mais 1, né, que é 2, menos 2, que vai dar igual a zero. Então, vai zerar a segunda parte. Então, não pode. Oi? Pode falar. Estão me ouvindo? Ai, meu Deus. Tô. Oi? Oi, pronto. Tava no celular. Vai, continua. Tá bom. E aí a gente tem essa situação aí. Se você também substituir ali o valor de x por 2 na segunda, você vai reparar também que vai zerar. Então, não pode zerar a segunda parte. Então, a gente tem o seguinte. A gente tem que observar o seguinte. Antes do 1, na primeira função, era tudo positivo. Olha para o gráfico aí em cima e olha para baixo agora que você vai entender. Entre o 1 e o 5, é tudo negativo. E do 5 até o mais infinito é positivo. Então, a gente tem essa situação, ó. Né? Antes do 1, tudo positivo. Entre 1 e 5, tudo positivo. Tudo negativo. E entre o 5 e o infinito, tudo positivo. Entre os Dá uma... 5 negativo? Sim, olha só o primeiro gráfico, como é que tá. Tá vendo? Esse vermelho. Isso aí. Entendi. Agora, vamos tentar imaginar como vai ficar o segundo? Olha só, antes do 1, será que vai aparecer o quê? Positivo ou negativo? Negativo. Eita, peraí, vamos olhar para o gráfico. Olha para o gráfico lá e olha porque vai ter que aparecer ali no nosso quadro. O gráfico em azul está dizendo que é positivo antes do -1. É. Não estou enxergando. Agora sim. Agora que eu estou enxergando. Desde 1. Entre o -1 e o 2, está tudo negativo, né? Uhum. No segundo gráfico. E dali do 2 até o mais infinito, tudo positivo. Então, olha lá, a gente tem isso aí, ó. Essa situação. Tá bom? Agora vamos. Eu não tinha entendido esse negócio, não. Agora vamos para a última parte, que é a nossa solução final. E o que é a nossa solução final? É achar, olha só, aonde essa inequação vai existir, né? Onde isso aí vai ser verdadeiro. Como a gente faz isso? Primeira coisa que a gente vai observar é o jogo do sinal. Olha só, na parte do infinito ali, mais com mais dividido por mais é mais. Ó, então, já sabe que ela é positiva. No 1 ali, no -1, repare que se for na primeira equação aí, na equação vermelha, o -1 não tem problema nenhum, ele pode entrar tudo bem. Mas no segundo ele não pode entrar, porque se ele entrar dá zero. Então, a gente vai ter bolinha branca lá, dizendo que o -1 não pode entrar. Do -1 até 1, vamos ver se vai ser parte de cima do gráfico ou parte de baixo, né? Parte onde o y é positivo ou onde o y é negativo. Mas com menos é menos. Olha lá, parte negativa. O 1 não tem restrição nenhuma, né? Ele pode servir tanto por de cima quanto por de baixo. Então, ó, bolinha fechada nele. Do 1 até o 2, que dessas raízes aí, a gente tem que é menos com menos. Então, menos dividido com menos vira mais.
O 2, ele tem a restriçãozinha na segunda aí, né? Na segunda equação, mas na primeira ele não tem. Então, ele vai aparecer como bolinha branca também. Ele não está fechado no nosso sistema. Do 2 até o 5, menos com mais é menos. Olha lá. Então, já salvamos essa parte aí também. E o 5 tem restrição? Não, o 5 pode entrar de boa que não tem restrição. Agora, a partir do 5, a gente tem que mais com mais é mais. Então, a gente tem parte positiva. A questão pede para que a gente veja a parte onde essa inequação vai ser menor ou igual a zero. Então, onde ela vai ser menor que zero? Vai ser entre o menos 1 e o 1. Repare que está dando negativo aí. E lá do 2 até o 5. Repare também que está dando negativo. Então, essa é a nossa solução. Essa partezinha que eu circulei aí em vermelho. Então, vamos escrever nossa solução. A gente vai escrever como? Solução. X pertence aos reais, tal que de menos 1, né? X é maior que menos 1 e é menor ou igual a 1. Ou X é menor que 2, é maior que 2 e menor ou igual a 5. Repare que qualquer valor que você escolher, faz um teste aí. Escolhe o 3 aí, ó, que é um valor entre 2 e 5, e substitui nas duas funções aí. Você vai reparar que quando dividir um pelo outro, vai dar um número menor que 5. Tá? Faça esse teste aí. Agora, quando está ali do menos 1, aí depois você faz um teste também e pega um valor acima de 5. Acima de 5 ali, por exemplo, 6, um 7, e substitui. Você vai reparar que essa sentença vai dar falsa, porque esses valores eles são maiores do que zero, né? No final. A segunda tipo de solução que a gente pode dar para essa questão também é dizer que o x pertence a um intervalo de aberto em menos 1 e fechado em 1, união de 2, aberto em 2 e fechado em 5. Essa é a questão aí da inequação. Ok, pessoal? Boa tarde aí.